Fala, impressionadores! Sejam bem-vindos ao curso básico de Power BI. Então, a ideia nesse curso básico é você sair do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada de Power BI, até dar os seus primeiros passos nessa ferramenta que está crescendo muito no mercado de trabalho, até você criar o seu primeiro e completo dashboard aqui dentro do Power BI. Então vamos lá, para a gente começar aqui, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas aulas desse curso básico e das próximas que a gente for gravar e disponibilizar aqui para você, que tem toda semana conteúdo novo. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você conseguir baixar todo o material que a gente vai usar na aula de hoje e nas próximas aulas. Então, a base de dados para você conseguir praticar, o relatório final, o gabarito, um PowerPoint com um plano de fundo do dashboard que a gente vai construir. Então, tudo isso para você conseguir praticar passo a passo, porque a ideia é que você saia daqui já colocando a mão na massa e colocando tudo em prática. Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso comentar é o que é o Power BI, para que ele surgiu, como que ele funciona, qual que é a lógica e assim por diante. Bom, o Power BI foi uma ferramenta criada pela própria Microsoft em 2015, e aí a gente precisa se perguntar, tá, mas por que a Microsoft criou uma ferramenta de BI, né, de análise de dados, de Business Intelligence, se já existiu o Excel, se ela já tinha criado o Excel já estava consolidado. Bom, a ideia do Power BI é justamente conseguir ajudar a gente a trabalhar de forma mais simples e mais intuitiva com essa parte de criação de relatórios, essa parte de criação de análises, de automatização desse processo. Então vão ter alguns benefícios aqui dentro do Power BI, em comparação com o Excel, por exemplo. Ah, Alon, então você está falando que Excel e Power BI são meio que substitutos um do outro? A resposta é não. Excel e Power BI são duas ferramentas com propósitos distintos e para já começar a ser tão expectativa nesse sentido. Excel serve para a gente criar o que a gente chama de planilhas eletrônicas, né? Então, para a gente conseguir criar as tabelas, criar base de dados, fazer análises rápidas, dá também para criar relatórios dashboards ali, mas o Power BI foi criado especificamente para a gente conseguir criar relatórios e dashboards e deixar esse processo automatizado, para você não precisar, por exemplo, todo mês ficar criando um relatório novo ou toda semana ficar criando um relatório novo. Então, o objetivo do Power BI é justamente ajudar a gente a conseguir analisar os dados para ajudar na tomada de decisão por meio de relatórios, dashboards que a gente vai conseguir consolidar todos os principais indicadores e métricas aqui dentro da empresa. Então, por exemplo, imagina que você trabalha na área de vendas. Você precisa entender por que as vendas aumentaram tanto do mês passado para cá, o que a gente consegue fazer para conseguir continuar aumentando as vendas, ou o que fez as vendas diminuírem tanto do mês passado para cá e o que a gente faz para evitar essa queda nas vendas. Ou, por exemplo, ela não trabalha com RH, então você tem que saber mais ou menos, por exemplo, qual que é a taxa de rotatividade dos funcionários da empresa, o que está fazendo essa rotatividade ser tão alta, ou o que a gente está acertando que a rotatividade está baixa, o que a gente pode melhorar, como é que estão os indicadores e assim por diante. Então, independente da área que você trabalhe, o Power BI funciona justamente para você conseguir ter essa capacidade, né, de você conseguir acompanhar os indicadores para você conseguir tomar melhores decisões, e por isso que o Power BI está crescendo muito. Então já existem milhares e milhares e milhares de vagas. Se você procurar, por exemplo, no próprio LinkedIn, tem milhares de vagas procurando por pessoas que saibam e dominem o Power BI. Então vamos lá, para a gente começar aqui a mão na massa. Eu vou te mostrar como é que instala o Power BI, primeira coisa de tudo. E aí, então, para você instalar o Power BI, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui no Google, vai pesquisar Power BI Desktop, vai ignorar o anúncio aqui, porque anúncio você acaba gastando dinheiro da empresa que está anunciando, então vamos evitar clicar no anúncio aqui. E você pode clicar aqui, ó, no primeiro, Power BI Desktop, relatórios interativos, que ele vai abrir essa opçãozinha aqui. Aí você pode ou clicar em baixar gratuitamente, ou ver as opções de idioma aqui, se você quiser, que aí ele vai abrir essa página. Você seleciona aqui o português, Brasil, e clica para fazer o download. Só que tem duas formas de você baixar. Tem como você baixar por aqui, né? Então você faz o download pelo site, ou tem a segunda opção, que é o que eu indico mais, que é você fazer o download pela Microsoft Store, que é tipo a lojinha de aplicativos que você tem aí no seu computador no Windows. Então é só você pesquisar aí, ó, Microsoft Store, e aí você clica aqui nela e abre. E aí por aqui você vai pesquisar por Power BI Desktop, e aí Power BI Desktop justamente porque é a ferramenta que a gente quer, que é o Power BI que a gente usa dentro do computador. Alon, o Power BI tem que pagar alguma coisa para usar? O Power BI é o programa que a gente usa no computador, ele é gratuito. Então, só clicar aqui, fazer o download, no meu caso já está instalado, ele já vai fazer o download gratuito aí para você, beleza? Alon, por que você falou que você recomenda mais baixar pela Microsoft Store do que pelo site? Porque o Power BI, ele passa por atualizações constantes. Mas são atualizações às vezes pequenas, acrescenta uma nova funcionalidade, um novo detalhe aqui ou ali.
E se você quiser ter sempre o seu Power BI atualizado, quando você baixa pela Microsoft Store, ele já atualiza para você automaticamente sempre que tiver uma versão nova. Então, saiu uma versão nova do Power BI. Muda quase nada, então você não precisa se preocupar com a versão nova, meu Deus, vai mudar tudo. Não, muda uma coisinha ou outra, um detalhezinho ali. Mas, para você não ter que ficar tendo o trabalho de instalar de novo, aqui ele vai atualizar para você automaticamente sempre que tiver uma versão nova. Se você baixar pelo site, sempre que tiver atualização e você quiser ter o seu Power BI atualizado, você vai ter que instalar de novo. Então, recomendação, baixa pela Microsoft Store. Perfeito. E aí, você pode abrir um Power BI em branco. Antes disso, deixa eu te mostrar o nosso gabarito para a gente começar do zero aqui, para a gente começar a entender como que funciona o Power BI, qual é a lógica dele e assim por diante. Bom, então, dentro do Power BI, a gente vai passar por um processo para a gente conseguir chegar na parte final ali, no nosso objetivo final, que é o relatório, o dashboard com os indicadores e as métricas da empresa. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como que funciona o ambiente e a lógica aqui do Power BI. Então, dá uma olhada aqui. Do lado esquerdo do Power BI, a gente vai ver que tem essas 3 guias para a gente conseguir trabalhar. A primeira guia é o que a gente chama de exibição do relatório. Então, é aqui que a gente consegue ver o resultado final. Então, ver os gráficos, o dashboard que a gente fez, o relatório que a gente fez e assim por diante. Show! Então, é aqui que a gente cria o relatório. A gente tem a segunda guia do Power BI, que é a guia exibição de tabela, beleza? Exibição de tabela, ou antigamente chamava guia dados. Aqui é onde a gente vai conseguir visualizar a tabela que a gente tem para conseguir trabalhar. Então, a gente vai ver as colunas, as linhas, as células, ou seja, as informações que a gente tem aqui dentro do Power BI para conseguir trabalhar. A terceira e última guia é o que ele chama de exibição de modelo. O que é isso? Exibição de modelo é para quando você tem várias tabelas dentro do Power BI, para você poder juntar as informações dessas tabelas, usando o que a gente chama de relacionamentos. Então, se você tem, por exemplo, eu tenho uma tabela com as vendas e uma tabela com a lista de vendedores da empresa, ou eu tenho uma tabela com os funcionários da empresa, os produtos que a gente vende, assim por diante. Então, se você tiver várias tabelas, você pode juntar as informações dessas várias tabelas em um único relatório, em um único gráfico, usando o que a gente chama de relacionamentos dentro do Power BI. Tranquilo? A gente vai trabalhar com uma base só aqui, que a gente já vai conseguir fazer o nosso relatório, mas saiba que se você tiver várias bases, você consegue juntar as informações delas usando o que a gente chama de relacionamentos entre tabelas. Então, beleza, a gente entendeu os 3 ambientes. Vamos agora abrir, então, um relatório, um arquivo do Power BI completamente em branco para a gente começar a colocar a mão na massa. Então, vamos lá, vou fechar aqui esse arquivo do Power BI e vou abrir um Power BI em branco. Então, se você pesquisar aqui no seu computador, Power BI Desktop, você já vai poder abrir ele e já vai aparecer essa janela aqui. Então, o Power BI está lá atrás, essa janela que aparece é só um avisozinho, se você quiser assistir algum vídeo de introdução do Power BI e tal, mas pode fechar aqui essa janela, e aí, agora sim, você está sendo apresentado oficialmente ao Power BI. Então, vamos lá. Tem aquelas 3 guias que a gente viu. Então, a guia relatório, a guia tabela e a guia modelo, só que elas estão completamente vazias. Então, a nossa guia relatório, repara que ela não tem absolutamente nada, que nenhum gráfico, nenhum relatório, nem nada, porque o arquivo está zerado. A guia tabela também está completamente vazia, porque a gente ainda não trouxe nenhuma informação aqui para dentro do Power BI. E a guia modelo também não tem nenhuma informação ainda, beleza? Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Para você trabalhar no Power BI, você vai precisar ter alguma tabela em algum outro lugar. Então, por exemplo, no Excel, uma tabela do Excel que você pode trazer para o Power BI, uma tabela na internet, né, em algum site da sua empresa, ou algum site externo que você queira trazer as informações para dentro daqui. Ou, por exemplo, você tem algum sistema que a empresa usa, algum banco de dados, você pode trazer as tabelas desse banco de dados, desse sistema, aqui para dentro do Power BI e assim por diante. Então, o primeiro passo aqui dentro do Power BI é a gente fazer o que a gente chama de importar dados para dentro aqui dessa ferramenta. Então, no caso da aula de hoje, que inclusive eu deixei disponível aqui essa base de dados para vocês fazerem o download, lembrando que o link aqui para fazer o download do material, tá? Gratuito aqui na descrição do vídeo. E eu trouxe aqui para vocês essa base de dados com histórico de entregas de produtos. Então, uma base de dados do setor logístico. Então, aqui no caso, a gente pegou essa base de dados justamente com essas informações para a gente conseguir trabalhar aqui em cima delas. E aí, repara que primeiro eu vou te mostrar o que a gente tem de informação para a gente conseguir trabalhar lá no Power BI, só para a gente entender exatamente os dados que a gente tem disponíveis aqui. Então vamos lá. Essa é uma base de dados com o histórico de entregas feitas, né? O histórico da parte logística aqui da empresa. Então vamos lá. Na primeira coluna a gente tem simplesmente um número sequencial aqui, que é o número da viagem. Então viagem número 1, viagem número 2, viagem número 3 e assim por diante.
Na segunda coluna, a gente tem a data em que o pedido foi efetuado. Então, dia 1º de janeiro de 2022 e assim por diante. Na terceira coluna, a gente tem a data em que a entrega foi feita, ou seja, eu tive a data inicial do pedido e a data da entrega final. Aqui na coluna 4, na coluna D aqui de dado, eu tenho o prazo de entrega que tinha sido combinado. Então, o prazo de entrega combinado era que, por exemplo, 11 dias nessa entrega, 3 dias nessa entrega e assim por diante. Show! O que mais? Eu tenho aqui o endereço para onde foi feita aquela entrega, fictício, né, obviamente. Eu tenho o nome do motorista, fictício também, o sobrenome, a marca e o veículo do veículo, né, que foi feita a entrega. Então tem a marca e o veículo aqui na mesma informação. Então a marca foi Scania, o veículo foi o Truck. Aqui a marca foi Iveco e o veículo foi o VUC. Depois, a gente tem quanto que a empresa recebeu de valor de frete, já descontando imposto, já líquido aqui. Depois, quantos quilômetros foram rodados e também os custos que tiveram atrelados ali àquela entrega. Então, custo de combustível, custo de manutenção e outros custos fixos aqui, beleza? Então, a ideia é a seguinte, cada coluna diz pra gente uma informação. Então, uma coluna diz pra gente datas de pedido, uma coluna diz data de entrega, uma coluna diz prazos e cada linha da tabela representa todas as informações sobre uma entrega que foi feita. Então, aqui a gente tem como é que a gente faz uma leitura dessa base de dados. Então, a gente fez a viagem número 1, que começou aqui com um pedido no dia 1º de janeiro de 2022, a entrega foi feita no dia 11, o prazo da entrega era 11 dias corridos ali, esse foi o endereço da entrega, nome do motorista, Leandro Coutinho, a marca, o veículo foi esse aqui, valor do frete líquido, R$ 562 e assim por diante. Então, a gente já tem as informações aqui. Agora o que a gente precisa fazer é pegar essa base de dados e levar lá para o Power BI para começar a trabalhar em cima dela. Então vamos lá. Vou fechar aqui essa planilha e aí eu vou aqui dentro do Power BI começar a trabalhar em cima dela. Então a primeira coisa é importar dados de algum lugar aqui para dentro do Power BI. E aí vamos lá. Como que a gente faz para importar dados? Para importar dados, como eu quero importar dados do Excel, é um cenário bastante comum. Então já até tem uma opção aqui direto, ó, de trazer dados do Excel. Mas para eu te mostrar todas as opções de onde você pode trazer dados, você pode clicar aqui, ó, nesse botão de obter dados. Ele vai te dar várias opções. Ó. Você pode trazer dados do Excel, trazer dados do Power BI, trazer dados de um banco de dados SQL, trazer dados de um bloco de notas, né, um texto CSV, trazer dados da internet, alguma tabela que esteja na internet. Você pode clicar aqui, ó, em mais opções que ele vai te mostrar, outras possibilidades. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente já falou Excel, CSV, importar dados de uma pasta. Então, por exemplo, tenho vários arquivos de uma pasta que eu quero juntar aqui. Então, tem várias tabelas que quero juntar de uma pasta. Alon, dá para importar daquele do Google Sheets, lá do Google Planilhas? Sim, se você pesquisar aqui, ó, por Google, vai ter aqui, ó, Planilhas Google. Então, tem mais de 100 opções de onde você pode trazer dados. E, no caso, a gente vai usar aqui a opção do Excel. Deixa eu fechar aqui só para te mostrar rapidinho. Então, a gente tem a opção do Excel aqui, ó. Então, obter dados. Pegar um arquivo de Excel. Ou tem essa opçãozinha aqui que a gente viu, que é essa parte de trabalho do Excel, para trazer dados do Excel, ou aqui também, ó, importar dados do Excel. Todos esses botões fazem exatamente a mesma coisa, então, tanto faz aqui, o Power BI tenta facilitar ao máximo esse processo. Então, vou clicar aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, você vai procurar no seu computador onde é que está o arquivo, então vou clicar aqui, ó, base logística, vou clicar em abrir. Beleza. O que ele vai fazer agora? Quando você traz uma tabela para dentro do Power BI, a primeira coisa que ele faz é te mostrar essa janela. E aqui do lado esquerdo ele te mostra o nome do arquivo, né? Então o nome do arquivo é base logística e o nome das abas que você tem ali dentro. Então o nome das planilhas ali que você tem dentro do seu arquivo de Excel. No caso só tinha uma única aba chamada de frete. Então se eu clicar nessa aba chamada frete, olha só, aqui do lado direito ele começa a mostrar uma pré-visualização das informações que a gente tinha ali no nosso arquivo aqui. E aí se você quiser realmente trazer essa tabela, é só você clicar aqui, ó, no checkzinho para marcar essa tabela. E aí, duas opções que ele te mostra aqui. Ele fala assim, Alon, você tem duas possibilidades. Você pode clicar aqui em carregar ou em transformar dados. O que é isso? Carregar é basicamente eu pegar essa tabela do jeito que ela está e levar ela direto para dentro do Power BI, sem editar absolutamente nada, sem mexer nada da minha tabela. Agora, o transformar dados é eu falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, calma aí, eu vou levar os dados para aí. Mas antes de levar os dados para o Power BI, antes disso, quero dar uma olhada na tabela, quero ver se não tem alguma coisa que eu queira editar, que eu queira mexer na planilha. Por exemplo, quero excluir alguma coluna, quero adicionar alguma coluna, quero trocar alguma informação que está escrita aqui e assim por diante. Então, sempre que você quiser fazer qualquer ajuste na planilha antes de levar para o Power BI, você vai clicar aqui no botão de transformar dados, que é o que a gente usa 99% das vezes aqui, beleza? Então, vou clicar aqui no botão de transformar dados.
Quando eu clicar no botão de transformar dados, o que ele vai fazer? Ele vai abrir para a gente essa janela chamada de Power Query. E aí você fala assim, meu Deus, aluno, a gente mal começou no Power BI, você já veio com Power BI, Power Query, Power não sei das quantas. Calma, é o seguinte, o Power Query é uma ferramenta que fica dentro do Power BI, que ajuda a gente a editar as tabelas. Então, a gente está com duas janelas abertas agora, o Power Query, que é o nosso ambiente, que a gente vai passar alguns minutinhos aqui, né, pensando num projeto como um todo. Você passa alguns minutos aqui, depois vai para o Power BI. E o Power BI está lá atrás só esperando a gente terminar as edições. Então, Power Query, esse é o nosso ambiente, onde a gente começa aqui dentro do Power BI só para editar as tabelas e aí sim levar depois lá para dentro do Power BI. Tranquilo? Bom, vamos lá. Então aqui você vai ter todas as colunas, tudo certinho da tabela. A primeira coisa que você pode fazer é mudar o nome da tabela para ficar intuitivo. Então, o nome está aqui, frete. Você pode colocar, por exemplo, ó, base logística, se você quiser trocar o nome aqui. Então, eu chamei de base logística aqui, por exemplo. Show. Alon, tem que ser um nome junto? Não, pode ser separado. Mas, geralmente, boas práticas aqui a gente coloca junto, sem acento, coisa do tipo. Show. Então, eu coloquei aqui base logística. E aí, primeira coisa que você faz aqui dentro da sua tabela do Power Query, geralmente é procurar por colunas que você possa querer excluir, por exemplo. Então, imagina o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nas nossas colunas. Então, vou dar uma roladinha aqui para a direita. E aí, se você reparar, olha só, a gente tem todas as colunas e lá no final apareceu uma coluna 14 aqui, ó, cheia de valores que está aqui, null, ou seja, está vazio. Então, ele acabou por algum motivo trazendo uma coluna completamente em branco lá do nosso Excel. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar essa coluna em branco, eu vou querer excluir, porque não faz o menor sentido eu ter uma coluna em branco na minha tabela. Então, eu vou chegar aqui na coluna 14, vou clicar com o botão direito e remover, beleza? Ou só clicar na coluna 14 e dar o delete aqui, usar o botão delete, tanto faz. Perfeito, então excluímos aqui a coluna em branco. Se você quiser excluir mais alguma coluna, você pode excluir. Então, por exemplo, eu não vou precisar da informação do sobrenome do motorista. Você pode excluir aqui, por exemplo. Mas, no caso, as informações que estão aqui não tem nada de irrelevante para a gente. Mas você pode excluir o que você quiser. Agora, além de colunas desnecessárias, eu posso ter o quê? Eu posso ter linhas desnecessárias. E, por exemplo, a gente tem uma coluna com valores em branco. Nada impede de eu acabar tendo, por exemplo, algumas linhas em branco aqui. Então, pode muito acontecer. Só que para procurar linhas em branco era muito trabalho, né? Procurar coluna em branco é fácil, porque tem pouquíssimas colunas aqui na tabela. Procurar linha em branco acaba sendo difícil, porque, eu posso ter milhares e milhares e milhares de linhas. Inclusive, uma curiosidade aqui, que já é uma super vantagem do Power BI, o Power BI não tem limite de linhas para você trabalhar. Então, por exemplo, o Excel ali, ele tem um pouco mais de 1 milhão de linhas. Mas quem usa o Excel sabe que se você chegar em 80 mil, 100 mil linhas, o Excel já começa a dar uma chorada, uma travada e já começa a não funcionar muito bem. O Power BI não, o Power BI ele funciona com milhares, milhões e dezenas de milhões de linhas. Já vi projetos de 6 milhões de linhas, projetos de 100 milhões de linhas e assim por diante. Então, se você tiver, por exemplo, um banco de dados, né, um sistema com milhões de linhas, você pode trazer esses dados aqui para dentro do Power BI. Ou se você tiver várias planilhas em Excel, você pode juntar essas várias planilhas dentro do Power BI e ter milhões e milhões de linhas aqui, beleza? Então, não faria muito sentido a gente ficar procurando linhas em branco, que dá muito trabalho, né? Então, o que a gente pode fazer? Aqui dentro do Power Query, da guia página inicial, a gente tem aqui, ó, esse botãozinho de reduzir linhas e remover linhas. E aqui dentro tem esse botãozinho aqui, ó, remover linhas em branco. E exatamente o que eu quero. Eu quero remover completamente todas as linhas que tiverem em branco. Vou clicar nesse botão, remover linhas em branco. E aí, quando eu clicar em remover linhas em branco, o que ele vai fazer? Ele vai varrer a planilha de cima a baixo, de cabo a rabo, e sempre que ele encontrar uma linha onde todas as células estiverem em branco, ele vai excluir, ele vai deletar aquela linha da minha tabela e eu não vou ficar com linhas desnecessárias ali dentro do meu arquivo. Perfeito. Então, a gente excluiu colunas inúteis. Agora, vamos pensar em coisas que a gente realmente consegue melhorar nessa planilha. Então, por exemplo, dá só uma olhada. Ó. A gente tem, que eu tinha comentado, uma coluna que diz pra gente a marca e o veículo com o qual a gente fez a entrega. Então, Mercedes-Benz, Toco. Mercedes-Benz, VUC, Ford, Toco. Ford, Carreta, Volkswagen, Toco e assim por diante. Só que eu tenho, então, duas informações dentro da mesma coluna. Eu tenho a marca e o veículo. Só que pensando depois em análises que a gente pode querer fazer ou alguma coisa que a gente queira apresentar no relatório, eu posso querer mostrar, por exemplo, qual foi o total de entregas que eu fiz de acordo com cada marca. Então, entregas que a gente fez de acordo com a marca Mercedes, Ford, Volkswagen, Iveco, Volvo e assim por diante. E
entregas que a gente fez de acordo com cada veículo. Então, entregas que eu fiz com veículos toco, veículos carreta, veículos VUC, veículos 3x4 e assim por diante. Bom, se eu quiser fazer análises separadas, então, por exemplo, uma análise de quantas entregas eu fiz por cada marca e uma outra análise com entregas que eu fiz de acordo com cada tipo de veículo, eu não posso ter essas duas informações misturadas aqui dentro de uma coluna só. Porque senão, por exemplo, eu consigo diferenciar só a marca Mercedes aqui? Não, porque está Mercedes junto com o veículo. Então, por exemplo, esses dois aqui já seriam diferentes, porque o texto está inteiro diferente aqui, mas eu queria que os dois fossem tratados como Mercedes. Por exemplo, e esse aqui, a marca é diferente, mas eu queria que fossem tratados como o mesmo veículo. Então, eu preciso separar essas informações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa coluna que está com duas informações juntas e separar em duas colunas diferentes. Como que eu faço isso? Bom, para você editar uma coluna que você tem aqui dentro do Power Query, é o seguinte, a gente vai ter duas guias principais que a gente vai usar, que é a guia transformar e a guia adicionar coluna. Para qual situação a gente usa cada uma delas? A guia adicionar coluna você vai usar quando você quiser criar novas colunas do zero. Vai criar uma coluna que não existe. Ou você vai usar a guia transformar quando você vai simplesmente editar uma coluna que já existe na sua tabela, que é o que eu quero fazer. Eu quero pegar uma coluna que eu já tenho e simplesmente dar uma editada nela. Então, eu vou clicar aqui na guia transformar, já clicando aqui na coluna que eu quero editar, que é a marca veículo, e tem essa opçãozinha aqui, ó, de dividir coluna, e aí eu quero dividir a coluna como? Ou seja, eu tenho que ter algum parâmetro, algum padrão de como que eu quero dividir aquela coluna. Percebe que a marca e o veículo estão separados pelo tracinho. Então, Mercedes-Benz, traço, toco. Mercedes-Benz, traço, toco. Mercedes-Benz, traço, VUC. Ford, traço, toco e assim por diante. Show! Então, tudo que está antes do tracinho, eu quero separar do que está depois do tracinho. Só um detalhe, olha só. Mercedes-Benz também tem um tracinho, então daria problema. Só que, se você perceber, olha só, o que está separando a marca e o veículo não é só o tracinho, é o espaço, traço e o espaço. Então ele vai conseguir diferenciar que o que vem antes do espaço, traço, espaço é para ficar em uma coluna, o que vem depois do espaço, traço, espaço vai ficar em outra coluna. Vamos fazer isso. Então eu vou clicar aqui, ó, dividir coluna por delimitador, que é, o que é o delimitador? O delimitador é justamente algum caractere, um conjunto de caracteres que está separando o que vem antes e o que vem depois. Aqui agora eu preciso colocar qual é o delimitador que eu quero usar para separar o que vem antes e o que vem depois. Ele tem a opção aqui de 2 pontos, de usar vírgula, de usar sinal de igual e assim por diante. Como não tem aqui o tracinho, eu posso clicar em personalizado e posso colocar o tracinho aqui. Mas no caso não é só o tracinho, né? Se eu colocar só o tracinho, ele vai até separar Mercedes-Benz, por exemplo. Não é o que eu quero. Eu quero colocar espaço, traço, espaço, que aí sim ele vai separar o que vem antes e o que vem depois, beleza? Vou dar um OK aqui agora. Olha só o que ele fez. Ele automaticamente separou para mim em uma coluna só as marcas, ó, Scania, Iveco, Mercedes e assim por diante, e em outra coluna só o veículo. Truck, VUC, 3x4 e assim por diante, carreta e tal. Show! Então agora a única coisa que a gente precisa fazer é renomear as colunas, porque elas continuaram com o mesmo nome. Então vou mudar aqui, ó. Vou clicar 2 vezes na primeira coluna, vou mudar o nome para marca e vou mudar a segunda coluna aqui para veículo. Perfeito. Então coloquei aqui e já colocou bonitinho ele pra gente. Então a gente já separou as informações. Só que assim como a gente consegue separar informações, a gente também consegue juntar informações aqui dentro do Power Query. Então, por exemplo, olha só. A gente tem o nome e o sobrenome do motorista. Só que o nome e o sobrenome do motorista é uma informação que faz sentido eu ter separado? A resposta é não, porque, por exemplo, se eu quiser saber quais foram os motoristas que mais fizeram entrega. Eu não quero saber se é só o nome Leandro, só o nome Vitor, só o nome Júlia. Eu quero saber, é o Leandro Coutinho, é Fernanda Rocha, é o Vitor Fonseca e assim por diante. Então, nesse caso aqui, as informações já vieram separadas lá na nossa base de dados, mas por aqui a gente quer juntar para, por exemplo, se eu quiser montar um relatório, se eu quiser colocar algum gráfico mostrando quais foram os top motoristas que mais fizeram entrega, eu quero ter um nome completo deles. Então, eu quero juntar o nome do motorista com o sobrenome. Como que eu faço isso? Bom, nesse caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero editar as colunas que eu já tenho e transformar em uma só. Então, eu vou clicar aqui na guia Transformar. Vou vir aqui, ó, nessa opção de mesclar colunas. O que é mesclar colunas? É juntar informações em uma única coluna. Só que essa opção não está habilitada para eu clicar. Por quê? Porque para funcionar eu preciso clicar em pelo menos 2 colunas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que selecionar o nome do motorista e também o sobrenome. Como é que eu faço isso? Clico primeiro no nome do motorista
E para selecionar mais uma coluna ao mesmo tempo, eu seguro a tecla Ctrl. Então, eu vou segurar a tecla Ctrl e aí sim clicar no sobrenome. Agora ele selecionou as duas. Importante dizer que a ordem com a qual você seleciona faz diferença. Beleza? Então, cliquei aqui no nome do motorista, sobrenome, vim aqui na guia transformar e agora sim, a opção de mesclar colunas está habilitada. Essa opção de mesclar colunas, ele vai falar assim, Alon, beleza, então você quer juntar o que está na primeira coluna com o que está na segunda coluna. Agora, você quer juntar e você quer colocar alguma coisa no meio? Sim, eu quero colocar um espaço entre o nome e o sobrenome. Então, eu vou colocar aqui, ó, separador vai ser o espaço. E aí, como as duas colunas vão virar uma só, eu posso já escolher aqui qual é o nome que eu quero dar para essa segunda coluna. Então, eu vou chamar essa segunda coluna aqui, por exemplo, de motorista. Motorista, beleza? Vou colocar aqui motorista. Vou dar um OK. Perfeito. Agora imagina o seguinte, imagina que você começou a fazer essas edições e aí vira o teu chefe, vira a tua chefe, olha assim e fala, mas Alon, o que você fez, cara? Você juntou motorista, você separou marca, veículo, você fez um monte de coisa, imagina um cenário hipotético aqui, tá? E aí tua chefe vira pra você e fala, meu Deus, por que você fez isso? Fala, não, porque eu queria analisar assim, assim, assado. E aí teu chefe vira e fala, não, cara, deixa do jeito que tava, não, vamos voltar do jeito que tava. Bom, então agora eu quero te mostrar como é que a gente volta atrás. E geralmente para voltar atrás, quando você faz alguma besteira no computador, geralmente você faz o quê? Geralmente você usa o famoso atalho Ctrl Z. Só que olha só, estou usando o atalho Ctrl Z e não está acontecendo absolutamente nada. E aí você fala assim, meu Deus, Alon, não existe o atalho Ctrl Z, estou ferrado agora, meu Deus, e agora? Não, calma. O atalho Ctrl Z não existe dentro do Power Query, mas tem sim como voltar atrás. Como é que a gente volta atrás? Usando o que a gente chama de etapas aplicadas. O que são essas etapas aplicadas? É basicamente o histórico de tudo que a gente fez na nossa planilha, registrado aqui bonitinho, ó. Então, quais foram as últimas coisas que a gente fez, ó? O que a gente fez? Lembra? A gente removeu coluna, a gente removeu linhas em branco, a gente separou coluna de acordo com o delimitador, a gente renomeou colunas, a gente mesclou colunas, juntou e assim por diante. Então, todo o histórico de tudo que a gente fez está aqui registrado bonitinho. E aí, o que eu faço com esse histórico que está registrado aqui? Bom, se você quiser voltar atrás em uma coisa que você fez, é simples. É só você chegar aqui na última coisa que você fez e apagar. Só você marcar o xizinho aqui, que aí sempre que você marcar o xizinho, ó, ele vai voltar atrás. Então, olha só como é que tá aqui. Tá exatamente do jeito que estava antes. Nome do motorista, sobrenome separado, como se eu tivesse dado um Ctrl Z. Inclusive, o legal das etapas aplicadas é que você consegue não só excluir etapas que você fez, como também você consegue visualizar as etapas que você fez. Então, por exemplo, se eu clicar numa etapa lá para cima, ó, por exemplo, essa etapa aqui, tipo alterado, e só para você saber, tem algumas etapas que o Power Query faz sozinho e outras etapas que a gente mesmo fez, beleza? Se você for clicando nas etapas, você vai ver versões antigas da planilha que te ajudam a ver quais são as informações que você tinha, o que você fez, exatamente o passo a passo. Então, olha só, nesse momento aqui, a gente ainda tinha a coluna em branco, a linha em branco, a gente ainda não tinha separado a marca e veículo, e à medida que você for clicando aqui nas próximas etapas, ó, ele vai te mostrando a evolução da planilha, então você já consegue acompanhar exatamente tudo que você fez, beleza? Mas deixa eu voltar aqui com o nome do motorista e sobrenome para juntar, só para a gente ter certinho. Então, só queria mostrar como é que você faz para dar um Ctrl Z. Inclusive, o legal aqui dessas etapas aplicadas são algumas vantagens. Então, primeiro, você conseguir ver o histórico de tudo que você fez, você conseguir excluir as etapas, você conseguir excluir etapas intermediárias que você fez. Então, o Ctrl Z, geralmente, que você usa no Excel, no Word, seja lá onde for, só funciona para deletar a última coisa que você fez. Só que aqui você consegue deletar a última coisa, né? Então você pode desfazer a última coisa, depois a penúltima, depois a antepenúltima. Aqui não. Aqui no Power Query você consegue remover uma etapa intermediária, por exemplo. Então, putz, me arrependi de ter removido aquelas colunas que eu removi lá atrás. Por exemplo, a coluna em branco. Então você pode chegar aqui na etapa de colunas removidas, ó, apagar ela. E aí você pode apagar etapas anteriores, desde que essas etapas não interfiram em etapas seguintes. Por exemplo, aquela coluna que a gente excluiu, se eu voltar com ela, não vai atrapalhar em nada. Então, eu posso voltar aqui, ó, excluir. Perfeito. E ele voltou com aquela coluna. Só não posso chegar aqui e apagar, por exemplo, alguma coisa que eu use depois. Tranquilo? Então, criei uma coluna que depois eu vou usar para fazer alguma conta. Então, né? Agora você tem uma etapa dependente da outra. Então, você não pode apagar etapas que são dependentes da outra. Mas tudo bem. Beleza, então, voltou aqui com a coluna. E aí você pode fazer isso, tranquilo? Mas deixa eu deletar aqui, só porque quis te mostrar o que a gente pode fazer. E um outro ponto que é legal, que a gente vai comentar também nas próximas aulas, é que essas etapas aplicadas ajudam a gente a automatizar o trabalho. Então a gente fez esse monte de edição e vai fazer mais edição, só que a gente fez isso uma única vez. E nas próximas vezes, por exemplo, quando a gente receber
a base de dados já com o histórico do próximo ano, ou do próximo mês, ou da próxima semana, eu não vou precisar ficar fazendo esse retrabalho de editar uma coluna aqui, editar a coluna ali e assim por diante. Eu vou simplesmente chegar aqui na guia página inicial, vou clicar aqui no botão de atualizar a visualização e pronto. Eu vou automaticamente trazer todas as novas informações que vieram lá da minha base de dados aqui para dentro do Power BI já com essas edições feitas, beleza? Então, na próxima aula a gente vai continuar fazendo mais edições. Para a gente terminar de carregar essas edições que a gente fez por enquanto, o que eu tenho que fazer aqui no Power Query? Eu preciso clicar aqui na guia página inicial, clicar nesse botão de fechar e aplicar. O que ele vai fazer quando eu clicar no botão de fechar e aplicar? Ele vai automaticamente dar uma carregada, ele vai processar todas essas modificações que a gente fez na planilha e, consequentemente, vai levar essa tabela para dentro do Power BI. Então, aqui do lado direito, eu vou ter a tabela base logística. Inclusive, se eu clicar aqui na setinha, eu já vou conseguir ver todos os nomes das colunas. Aqui, na guia tabela, também vai aparecer a minha tabela já com todas as modificações que a gente fez, já a tabela com todas as informações, e também aqui na guia modelo já vai ter a minha tabela também. Então agora a gente já conseguiu fazer as primeiras modificações aqui dentro da tabela. Vamos só salvar o arquivo aqui, para não perder ele. Então, lembra de salvar o arquivo. E vou salvar ele, por exemplo, aqui como relatório, logística, e aí a extensão do arquivo, só para você saber, fica .pbx. Assim como o Excel é xlsx, o PowerPoint é pptx, o Word é .docx, o Power BI é pbx, beleza? Esse clica aqui em salvar bonitinho e pronto. Tá salvo o nosso arquivo aqui, já tá aqui na nossa pasta bonitinho, relatório logística. E a partir da próxima aula a gente continua fazendo mais edições, a gente continua botando mais a mão na massa. E bom, se você gostou dessa primeira aula do curso básico, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Porque se você gostou do conteúdo, chances são que mais pessoas vão gostar. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma das próximas aulas, porque a gente vai continuar essa série do curso básico de Power BI ao longo de mais aulas aqui. A gente vai colocar a mão na massa e a gente vai chegar até o nosso dashboard final. Então, espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na aula 2. Te espero lá.